pessoal, então continuando com o estudo do ciclo de compressão, ciclo de refrigeração, né, por compressão mecânica. Então só relembrando rapidinho, né, o que a gente viu na aula passada. Então a gente começou a ver o ciclo de refrigeração, começamos com o Carnot, né, só para ter uma referência de qual que é o mais eficiente. A gente fez duas análises, né, considerando transferência de calor TDS, e depois a gente avaliou taxa de transferência de calor líquida, né, considerando o diagrama TS na condição de saturação, né. Aí, legal, né? Então, idealmente seria, assim, seria ideal conseguir obter um ciclo que na prática fosse próximo do ciclo de Carnot, né? Só que, para aplicação prática, a utilização de um expansor, uma turbina, por exemplo, né, que realiza trabalho, aí então a entalpia vem para, assim, aumenta a capacidade de refrigeração, né? Seria bem interessante, né? Só que aí, isso daqui tem peças móveis, aí aumenta a manutenção, aumenta o custo, então na prática acaba não sendo utilizado, né? E o processo de compressão isotérmico também é um processo um tanto complicado, né? Além do que precisa de dois compressores, né? Aí aqui teria que ser um processo de aumento de pressão com uma remoção significativa de calor, né? Porque conforme você aumenta a pressão de um gás, a tendência dele é aquecer, né? Então aqui você tem que ter uma alta taxa de remoção de calor, né? Então na prática acaba não sendo utilizado isso daqui também, né? Na prática tem bastante transferência de calor, né? Então o compressor também não é isoentrópico, né? Quando ele entra no compressor, as paredes estão mais quentes, então o gás recebe calor, né? Então, conforme ele vai sendo comprimido, ele aumenta a temperatura e eventualmente ele vai começar a transferir calor para as paredes do compressor, né? É um processo muito rápido, né? Então, você pega um motor de dois polos, operando a 60 Hz, né? Então, vai ser uma velocidade de rotação aproximadamente 3.500 RPM. Então, aí até fica bem longe do processo isentrópico, né? Mas para modelagem termodinâmica, o sistema utilizado acaba sendo parecido com esse daqui, né? Então mata o compressor isentrópico e substitui o dispositivo de expansão por uma restrição, né? Então é um dispositivo de expansão, né? Que ele só provê uma perda de carga, né? Então se não tiver transferência de calor, lembrando lá da primeira lei para volume de controle que a gente simplificou na aula passada, né? Então se não tiver trabalho e não tiver transferência de calor, vai ser um processo isentálpico, né? Então, ao invés dele descer reto aqui, ele desce um pouco para cá, né? Então, tem uma redução aqui da capacidade de refrigeração, né? A capacidade de refrigeração fica só nesse trecho aqui. E a compressão, né? A compressão, ao invés de ser uma compressão em duas partes, né? Uma isentrópica e uma isotérmica, acaba sendo somente uma compressão isentrópica, né? Idealmente. Como a gente trabalha aqui na abundância de fase e é mais fácil de obter na prática um processo de transferência de calor com pressão constante do que com temperatura constante, isso o gás é comprimido até a isentrópica que passa aqui da isentrópica correspondente à temperatura de condensação, né? Então o processo de compressão vem até aqui, né? Então acaba tendo esses desvios, né? Então tem esse desvio aqui de trabalho de compressão adicional e tem esse desvio aqui que relaciona tanto essa redução de capacidade de refrigeração quanto esse trabalho aqui que deixou de ser gerado, né? Aí vamos só colocar isso aqui de uma forma um pouco mais organizada, né? Então só colocando aqui de um modo mais organizado. Então, custos iniciais de manutenção inibem ou impedem a utilização de uma turbina, né, de um expansor, turbina ou motor, sendo substituído por restrição, né, dispositivo de expansão o mais comum é o tubo capilar, né, que é um tubo de pequeno diâmetro que provê perda de carga, né, então a ideia é que ele seja isolado termicamente para não ter transferência de calor também, né, ou válvula termostática, né, para sistemas um pouco mais elaborados, né. Tem outros sistemas também, né? Aí depende do tipo de configuração. Mas o mais comum é o tubo capilar e a válvula termostática, né? Também relacionado com o custo, né? A utilização de um compressor simples, né? Então ele elimina o segundo processo aqui de compressão. Então só repetindo aqui, né? Então o que a gente vai ter, né? Então colocando num diagrama TS,
Então, definir aqui uma temperatura de condensação, uma temperatura de evaporação. Então, considerando aqui saindo líquido saturado, né, iniciando a expansão, então vai ser um processo isoentálpico. Então, a gente vai ter H constante até o ponto, vou chamar aqui de ponto 1, ponto 2. Depois vai ter o processo de absorção de calor, né, do meio. Então, aqui vai ser a evaporação, 2 para o ponto 3. Aí do ponto 3 vai ter a compressão até a pressão de condensação, né? Então passando a isobárica aqui. Aqui a gente vai ter Pconde. Aí compressão até aqui. Aí depois da compressão tem rejeição de calor, né? Então vai ter um trecho aqui monofásico e um trecho aqui bifásico, né? Então aqui vai ser vapor e aqui vai ser vapor e líquido, né? Vai colocando num diagrama pH. Normalmente é algo desse formato assim, mais ou menos, né? Então, aqui vai ter uma expansão isoentálpica do ponto 1 para o ponto 2. Processo de transferência de calor isobárico e isotérmico, né? Então, está na saturação aqui. Chama aqui de P evap, Pconde. Então, aqui até o ponto 3. Aí do ponto 3 vai ter uma compressão isoentrópica até a pressão de condensação. Ponto 4. E daqui vai ter uma transferência de calor isobárica, né? Até o ponto 1. Então, só novamente, né? Agora colocando em termos de circuito. Então, a gente vai ter o ponto 1 aqui, que vai ser líquido saturado, passando pelo dispositivo de expansão. Aí chega com a mesma entalpia, né? No ponto 2. Entra no evaporador, onde ele recebe calor. Do evaporador sai vapor, passa pelo condensador. Condensador não, compressor. Do compressor vai para o condensador. Então aí fecha o circuito, né? Tal que H1 é igual a H2. A entropia no ponto 3 é igual a entropia no ponto 4. A pressão no ponto 4 é igual a pressão no ponto 1, então processo isobárico. E a temperatura no ponto 2 é igual a temperatura no ponto 3. Aí alguém pode perguntar, né? Mas se tivesse colocado o ponto 3 aqui, ficaria mais perto do ciclo de Carnot, né? Então o desvio do Carnot seria basicamente esse trecho aqui, né? Mas na prática também é difícil fazer um aumento de pressão de uma mistura gás-líquido, né? Porque esse ponto 3' aqui vai ser uma mistura gás-líquido, né? Aí depois a gente vai ver que até esse ponto 3 é deslocado um pouco mais para cá, para evitar risco de entrar líquido no compressor, né? Que aí dá calço hidráulico, que aí estraga o componente. Então, assim, idealmente, né? Considerando líquido saturado aqui e vapor saturado aqui, é o que é uma representação fica um pouco mais representação que fica mais perto da prática, né? E que a ideia aqui é ficar mais próximo possível do ciclo de Carnot, né? Porque se deslocar isso aqui mais para cá e vai aumentando a diferença aqui, né? Aí a gente consegue fazer a análise de volume de controle em cada um dos componentes também, né? Então, só lembrando lá da expressão que a gente tinha chegado, né? Então, Q ponto menos W ponto, H de saída menos H de entrada. Então, aqui a gente vai ter trabalho de compressão, aqui a gente vai ter uma rejeição de calor e aqui o input de calor, né? O que a gente está interessado quando a gente avalia o COP, né? Bom, a gente pode listar todos os componentes, né? Mas aqui do processo de 1 para 2, aqui já é isentálpico, né? Então, isentálpico não tem calor, não tem trabalho, né? Aí pegando no processo 2 para 3, é só uma transferência de calor, né? Então, de 2 para 3, W ponto igual a zero, né? Não tem realização de trabalho. Então, a gente chega aqui, Q ponto 2 para 3 por M ponto igual a H3 menos H2. Compressão aqui, 3 para 4. Então é sem transferência de calor, né? Então a gente chega no trabalho de compressão, menos W ponto 3 para 4 por M ponto, H4 menos H1. Lembrando que se for escrever em termos de WC, né, ele entra negativo aqui, negativo com negativo dá positivo, né? Então tá coerente aqui. Aí por fim, de 4 para 1, então é um processo de transferência de calor também, não tem realização de trabalho.
Então a gente só chega em Q ponto de 4 para 1. Aí a gente consegue avaliar o COP, né, do circuito aqui. O que vai ser? Vai ser o Q ponto de refrigeração sobre o W ponto líquido. Onde vai ter W ponto? Vai ser só no compressor, né? Porque o expansor aqui deixou de gerar trabalho que a gente viu lá no ciclo de Carnot, né? Onde vai ser o Q ponto de refrigeração? Vai ser esse cara aqui, né? Então, substituindo, a gente está interessado no 2,3, né? Então vai ser Q ponto 2,3 sobre W ponto 3,4. Então a gente fica com H3 menos H2 dividido por H4 menos H3. Aí aqui nessa modelagem a gente ainda está considerando transferência de calor, processos reversíveis, né? Então, quer dizer, processo 2,3 reversível, processo 3,4 reversível, processo 4,1 reversível, né? O processo 1,2 é irreversível, né? Porque é uma expansão, é irrestrita, né? Então não realiza trabalho, né? Então é irreversível. Então tá aí. Então é o ciclo teórico. Só deixando enfatizado aqui, né? Então aqui a gente tem processo reversível, reversível, reversível e o processo de 1 para 2 irreversível, né? Aí vamos fazer a comparação do ciclo teórico de compressão e o ciclo de Carnot, né? Então a gente coloca aqui no diagrama TS, no diagrama PH. Então vamos fazer o ciclo teórico aqui em vermelho. Então aí está o ciclo teórico de compressão. E vamos desenhar agora o ciclo de Carnot em azul. Então do ponto 1 vai ter uma expansão isoentrópica até o ponto, vou chamar de ponto A. Daqui ele segue o mesmo caminho, né? Até o ponto 3. Do ponto 3 ele é comprimido até o ponto B. Do ponto B comprimido até o ponto C. Aí a gente obtém o Carnot, né? E nesse diagrama aqui, como é que ele fica, né? Então, de 1 para 2, ele é isentrópico, né? Então, ele cai um pouco para cá. 1 para 2 não, 1 para A, né? Aí daqui ele vem para cá. Aí ele tem uma compressão até um ponto intermediário aqui, ponto B. Aí depois ele continua a compressão isoentrópica, isotérmica na verdade, né? Até o ponto C. Então a diferença entre os dois ciclos estão nas áreas achuradas aqui. Então seria essa área aqui, essa área aqui. Vou colocar de outra cor esse ponto aqui. Então tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aí lembrando que de 1 para A, além de ter essa redução aqui da capacidade de refrigeração, né, ele também deixa de realizar trabalho, né? Então aqui tem duas contribuições. Então vamos avaliar cada um dos termos, né? Vamos chamar isso aqui de A1, que é o trabalho adicional de compressão. Então como que a gente chega no A1, né? Então, vou deixar aqui por isso, extenso. Então, o trabalho de compressão de Carnot, então chamar aqui de W.M.Carnot. O que a gente vai ter, né? A gente vai ter dois processos, né? Então vai ter o processo 3 para B e o B para C. Então seriam esses dois aqui. Então aqui é isoentrópico. Então a gente fica com basicamente HB menos H3 mais um processo aqui, né? Esse processo vai ser igual aqui. Então vai ser igual a HC menos HB e vai ter o termo relativo à transferência de calor, né? A taxa de transferência de calor, né? Do processo B para C. Então, só lembrando lá da expressão, né? Então, a gente tem Q ponto menos W ponto é igual a HS menos HI, né? Por M ponto, M ponto. Então, quando passa para lá, vai negativo. Então, está negativo aqui. T conde, o S final menos o S inicial, né? Então, seria SC menos SB. E SB igual a S3, né? Então, S3 está aqui. Aí, do ciclo teórico, então, menos W ponto por M ponto teórico vai ser igual ao quê? Vai ser H4 menos H3, né? Aqui a gente simplifica o HB, né? Então, HB aqui. Aí, o que a gente faz? Então, a gente está querendo A1, que é a diferença entre o trabalho de compressão do ciclo teórico e do ciclo de Carnot, né? O ciclo teórico vai consumir mais trabalho. Então, esse menos esse. Bom, então a gente chega nessa expressão aqui para trabalho adicional de compressão, que é o termo A1, né? Tá
representado aqui, que é esse chifre, né? Agora vamos ver qual que é o trabalho de expansão que deixou de ser gerado, né? Então vamos chamar aqui de A2. Então o trabalho de expansão, que talvez valha a pena colocar aqui, né? De compressão, só para especificar, né? Trabalho de expansão do ciclo de Carnot, que a gente tinha, né? Então a gente tinha HA menos H1, sendo que H1 maior que HA, né? Então isso aqui dá menor que zero, então isso aqui dá o trabalho vai ser positivo, né? Então realiza trabalho sobre o meio, né? E o teórico é zero, né? Que é uma expansão só por perda de carga, então não tem realização de trabalho, né? Então daqui a gente tira o A2, então a gente chega nessa expressão aqui, que é igual, como H1 é igual a H2, né? Porque aqui a gente tem uma expansão isoentálpica, então H1 é igual a H2, né? Então chegamos nessa expressão aqui para o trabalho de expansão. E a gente tem também uma redução da capacidade de refrigeração, né? Vamos fazer em laranjada aqui. Então, no ciclo de Carnot, a capacidade de refrigeração é isso daqui, né? Aí no ciclo teórico é essa daqui, né? Então fica um pouco menor. Aí a diferença entre os dois é essa área aqui, né? Então, o Q de refrigeração de Carnot vai ser igual ao quê? Então, olhando aqui no diagrama, vai ser igual H3. Então, a gente pode olhar aqui, né, nesse pH, acho que fica um pouco mais simples. Então, vai ser H3 menos HA, né? Então, M ponto delta H dá a capacidade de refrigeração, né? E do ciclo teórico vai ser H3 menos H2, né? Então, aqui no ciclo Carnot, H3 menos HA. E no teórico, H3 menos H2. Aqui que a gente está chamando, vamos chamar de A3, né? Então daqui a gente tira A3, vai ser igual a capacidade do Carnot menos a capacidade do teórico. Então só fazendo esse menos esse, o que a gente chega, né? Então a gente chega H2 menos HA. Reparem que isso aqui é igual a isso aqui, né? Então A3 é igual a A2. Então a gente tinha feito aquela definição, né, da eficiência do ciclo, onde a gente comparava a COP do ciclo que a gente está considerando sobre o COP do ciclo reversível, né? Aqui, Carnot. Então a gente consegue até uma expressão para isso daí, né? Então o que vai ser o COP do ciclo real, né? Vai ser refrigeração sobre W ponto líquido, dividido por Q ponto refrigeração sobre W ponto líquido. Vou colocar de novo aqui, rapidinho. Então, só lembrando, né? Então a gente tem o ciclo teórico, o ciclo de Carnot, né? E a diferença entre eles. Então aqui a gente divide o COP do ciclo que a gente está considerando pelo COP do ciclo reversível, né? Então, a capacidade de refrigeração do ciclo teórico vai ser igual à capacidade de refrigeração do ciclo reversível menos A2. Vou deixar como QREV menos A2. Dividido, qual que é o trabalho líquido, né? Vai ser igual à potência de compressão líquida do ciclo reversível mais A1 menos A2, né? Que é o trabalho que ele deixou de gerar. Tudo isso dividido por QREV sobre W.REV. Ah, sim, a área 2 aqui entra como positiva, né? Por quê? Porque em termos líquidos, né, esse trabalho aqui poderia ser utilizado, por exemplo, para acionar o compressor, né? Então, como deixou de gerar trabalho, o compressor aqui precisa de mais trabalho externo, né? Então, precisa de mais fonte externa. Então, por isso que ele entra somando aqui. Aí a gente só manipulando essa expressão, a gente consegue reescrever ela como sendo 1 menos A2 sobre Q ponto reversível, dividido por 1 mais A1 mais A2 sobre W ponto reversível. Lembrando que aqui é o líquido, né? É o tanto consumido nos dois compressores e o trabalho de expansão. Então aqui é só uma comparação, né, entre o ciclo de compressão
de vapor teórico e o ciclo de Carnot, né? Conforme tinha sido comentado até, né, então o ciclo teórico a gente considera alguns estados, né? Então aqui seria líquido saturado, que tem a expansão isoentálpica até a entrada do evaporador, transferência de calor, e aqui seria para o compressor, né? Só que, supondo que a carga térmica reduz durante um período, a transferência de calor vai ser um pouco menor, né? Então o ponto cairia aqui na condição de mistura, né? Líquido-vapor. Então aqui teria uma compressão de líquido, que aí acaba danificando o componente, né? Então na prática, acaba deslocando isso daqui um pouco mais para cá. Então é um processo de transferência de calor continua sendo isobárico, né? Com superaquecimento. Aí tem a compressão até a pressão de condensação, daqui vem para cá. E na prática acaba dimensionando o sistema também para que ele tenha um pouco de subresfriamento aqui, né? Então continua o processo de transferência de calor para evitar que entre vapor no dispositivo de expansão, né? Porque senão a linha cairia para cá, né? O início da expansão. E também a entrada do vapor no diâmetro de pequeno diâmetro, no tubo de pequeno diâmetro não é interessante, né? Que aí reduz a vazão, dá alguns problemas, né? Então acaba tendo um subresfriamento, a pressão constante, né? E o ciclo acaba sendo mais ou menos assim. Então aqui tem um ganho da capacidade calorífica, né? Com subresfriamento, só que aqui você tem um aumento do trabalho de compressão, né? Então, entrando no item 3.4, relacionado com o superaquecimento e o subresfriamento. Então, só colocando num modo mais organizado aqui. Então, aqui está o ciclo teórico que a gente acabou de ver, né? Então, conforme comentado, aí na prática acaba tendo um superaquecimento. Vou colocar uma isobárica aqui. Então, aqui vai ser P-evap. Aqui vai ser P-conde. Então, acaba tendo um superaquecimento. Então, ele vem para cá, chamar aqui de 3 linhas. Uma compressão idealmente isoentrópica, né? Para 4 linhas. E aqui também acaba tendo um subresfriamento, né? Então, colocando a isobárica aqui de novo. Para cá. Um subresfriamento aqui, chama aqui de ponto 1 linha. Expansão até o ponto 2 linha. Representando aqui no diagrama pH, né? Então, continua o processo de transferência de calor até o ponto 3 linha. Aí pega outra linha de entropia constante aqui. Cai no ponto 4 linha. Processo de transferência de calor com subresfriamento, processo 1 linha, expansão isoentálpica até o processo 2 linha aqui. Então, conforme comentado, né? Então aqui tem um ganho relacionado com capacidade calorífica, só que aí o trabalho de compressão, normalmente as isentrópicas aqui, conforme vai caminhando nessa direção aqui, as isentrópicas começam a ficar mais inclinadas, né? Então o trabalho de compressão daqui para cá é maior do que de 3 para 4. Então tem um incremento no trabalho de compressão, apesar de ter um ganho aí na capacidade de refrigeração, né? Entretanto, tem um incremento na capacidade de refrigeração. Aqui vale um comentário, né? Porque esse superaquecimento aqui pode ser, assim, se as condições forem favoráveis, né? Pode ocorrer até no próprio evaporador. Só que aí, dependendo do caso, acaba ocorrendo na entrada do compressor, né? Nas tubulações de algum ponto ali que tem contato, né? Com uma fonte mais quente. Então, se isso daqui ocorrer fora do evaporador, então isso aqui deixa de ser H3 linha, mas vira H3, né? Só que, de qualquer modo, o H2 linha, então, se superaquecimento no evaporador. Aí, se for fora do evaporador, né? Então fica como H3 menos H2, fora do evaporador. Que aí você não tem ganho na transferência de calor, né? Que você está interessado na taxa de transferência de calor removida do evaporador. Aí quando que isso daí limita, né? Lembrando que a gente está falando de refrigeração, então a gente vai ter um ambiente que a gente quer refrigerar, chamar aqui de QREF, que ele vai estar numa temperatura superior à temperatura de evaporação, né? Então pode ser que aqui não chega no que a gente está querendo, né? E de qualquer modo, a rejeição de calor aqui
também tem que ser para o ambiente, né? Então, supondo que aqui a gente tem uma temperatura ambiente aqui, que ela vai ser menor do que a temperatura de condensação, né? Então não consegue fazer um subresfriamento muito além disso, né? Vai chegar um ponto que a taxa de transferência de calor vai ser muito pequena, vai tender a zero, né? Então aí tem esses limitadores, né? Aí aí a gente encerra essa aula por aqui. Aí na próxima aula a gente discute um pouco da operação de ciclos de compressão em estágio simples para baixas temperaturas, né? Como que se comporta. Então a gente entra um pouco mais em detalhes de características de fluidos, etc, né? Então até lá.